Mas quando você vai para uma blockchain pura, né, como por exemplo o Bitcoin, o código é o mesmo desde que ele foi implementado, né? Então você tem a segurança de que tudo ali que está sendo transacionado, ele não tem influência de mais terceiros, porque está tudo sendo mantido do jeito que estava antes. As regras estão muito bem definidas e não foram alteradas. A Ethereum também, mas querendo ou não, já houve algumas modificações, né? Em tese é uma rede pública também, mas tem uma associação por trás e algumas modificações já foram feitas. E o grande debate, e na minha visão, e eu posso estar equivocado, o debate é, mas se você vai para uma permissionada, você sofre a influência de quem está orquestrando aquilo ali, você pode sofrer. Mas eu acho que esse é o grande tchan de uma rede permissionada, né? Como o Samuel falou, dentro de determinadas condições, determinadas necessidades, você precisa que essa rede atenda a determinados critérios de privacidade, de controle, de gestão, de quem vai poder transacionar lá ou não. E aí faz muito mais sentido você ir para uma blockchain privada. Ainda tem questões também de performance, né? Que na blockchain privada você pode gerir sua performance de forma mais otimizada, né? Mas assim, eu vejo às vezes debatendo o que é melhor, público ou privado. Eu acho que isso depende exclusivamente do que você pretende fazer, da aplicação que você precisa utilizar. Qual é o seu objetivo final? E é isso que vai definir se você deve usar uma blockchain permissionada ou uma pública. Lembrando também que tem uma relação quanto ao custo, né? Numa blockchain pública, toda e qualquer transação, você precisa remunerar a rede para que a transação ocorra. Numa permissionada, essa remuneração da transação ela vai depender de quem está montando e as transações podem não ser remuneradas. É evidente que você tem um custo para manter essa rede, para montar essa rede, para manter ela operacional. Você pode não trazer custo para a transação, para quem estiver ali operando a transação. Enfim, vai depender muito do modelo de implantação que você precisa, do que você precisa ali implementar e transacionar. Não é uma questão de o que é melhor ou o que é pior, na minha opinião, mas sim do que você precisa para aplicar ou não dentro do seu modelo de negócio. E em relação aí à questão de transparência, enfim, para uma rede privada, você estar numa rede privada, a depender das regras que você coloca para essa rede, não necessariamente é uma limitação para a transparência dessa rede, né? Existem exemplos de redes... Na verdade, existe até toda uma classificação em cima de rede privada, pública, permissionada e não permissionada, que você consegue até montar os quadrantes, né? Você coloca lá uma que é pública não permissionada, pública permissionada, privada não permissionada e privada permissionada. E tem toda uma série de características para essa aí, quem tiver interesse pode pesquisar. Permissionada vem de permissão, né? Você ter permissão para estar na rede ou para transacionar nessa rede. E o público não necessariamente é sobre a permissão que você tem para transacionar na rede, mas é a permissão que você tem para ler, né? Então você pode ter uma rede público permissionada. Existe um exemplo bem tradicional aí dentro do contexto da Hyperledger, que utiliza a Hyperledger Bezo, inclusive, que chama LACchain, que é uma rede de projetos para a América Latina, feita de uma associação de várias empresas diferentes, né? Mas enfim, eles são uma rede público permissionada. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eles são abertos, você consegue ver o que está lá, mas você precisa de um certo nível de permissão para poder agir em cima dessa rede, né? E aí isso é uma característica que traz a transparência que é necessária, que às vezes, por exemplo, para certos projetos você precisa desse nível de transparência, e às vezes em alguns projetos você quer que seja completamente privado, como por exemplo um supply chain, onde ele vai ter, sei lá, informações da tua cadeia e que podem ser segredos comerciais ou alguma coisa assim, né? A do Banco Central, ela é permissionada porque, pelo menos, assim, a nível de piloto, tá? A gente falando aqui ao nível de piloto, que a gente sabe aí é que quem faz parte são os bancos que estão autorizados a fazer parte, né? Então ela seria uma permissionada, porque os bancos precisam de permissão ali do Banco Central para poder se juntar a essa rede. A nível de piloto, a gente não sabe como é que vai ser esse projeto em produção, se ele vai seguir com as mesmas características ou se ele vai mudar, né?